E o Nubank acabou de soltar os resultados do terceiro trimestre de 2024. E as ações do banco despencaram mais de 10% após a divulgação de resultados. No pregão, após a divulgação de resultados, o banco se recuperou bastante, mas ainda assim fechou com uma queda de 5,65%. Será que acendeu a luz roxa aí para o roxinho? Quais foram os motivos que justificaram essa queda nas ações? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje é dia de falar dele, do Nubank, o nosso querido roxinho. Vai lembrar que na data de ontem, o Nubank acabou de apresentar aqui os resultados do terceiro trimestre de 2024. E é claro que nós vamos analisar ele aqui no canal. Vale lembrar que as ações abriram em queda de mais de 10% no dia seguinte após a apresentação dos resultados. Será que o banco apresentou queda na sua lucratividade? Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui nos detalhes. Mas antes, investidores, eu preciso deixar um disclaimer para vocês. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações do Nubank. O objetivo do canal é trazer informação para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Portanto, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, vamos dar uma olhada aqui dos principais destaques desse terceiro tri. Dá uma olhada nesse gráfico, investidores. Isso aqui é o crescimento de clientes no Nubank. Olha essa curva crescente e constante. O banco atingiu nesse terceiro trimestre 110 milhões de clientes. Um crescimento anual, olha aqui, ó, de 20,7 milhões. Isso representa, investidores, 56% da população adulta do Brasil. E desses 110 clientes, 84% deles são clientes ativos, ou seja, eles fazem alguma movimentação mensal lá no aplicativo. E todos esses clientes investidores geraram aqui uma receita de 2,9 bilhões de dólares para o banco nesse terceiro trimestre. Um crescimento de receitas, ó, de 56% ano a ano. E é claro que esses 2,9 bilhões de dólares de receita geraram aqui um lucro bruto de 1,3 bilhão, um crescimento de 67% no ano, uma margem bruta de 46% e um lucro líquido de 553 milhões de reais. Um crescimento nesse trimestre de 107%. Isso dá um ROI de 30% para o banco, um ROI maior do que o Banco Itaú. Para vocês não acharem que eu estou inventando história com relação ao ROI comparado com o do Itaú, dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui o ROI do Itaú. Atualmente está aqui, ó, em 19,38%. Ou seja, investidores, o Nubank está dando um show aí nos bancões aqui no Brasil. E para fechar os destaques, olha aqui o lucro líquido ajustado, 592 milhões de reais, uma alta de 89%. Isso dá um ROI anualizado de 33%, investidores. Ou seja, nenhuma justificativa para as ações caírem aí 10% no pregão de hoje. Mas vamos continuar investigando aqui na apresentação de resultados. Nesse slide nós temos aqui o crescimento das receitas e dá uma olhada nesse crescimento constante do banco ano a ano. Um CAGR aqui atual de 232%, ou seja, um crescimento composto de 232% nesse ano de 2023 que passou. Vamos dar uma olhada aqui nas métricas financeiras do banco. Olha o crescimento das receitas desde o terceiro tri lá do ano passado. O banco vem entregando excelentes resultados e nesse terceiro tri fechou aqui em 56%, ou seja, melhor do que o mesmo trimestre do ano passado. Olha o lucro bruto aqui, investidores, crescente também desde lá do terceiro tri do ano passado, lucro líquido também crescente desde lá do terceiro tri do ano passado e o lucro líquido ajustado aqui, ó, em 592 milhões, ou seja, quase que o dobro aqui do apresentado no ano anterior, entregando um ROI de 33%. Olhando o crescimento dos clientes aqui no longo prazo, olha esse gráfico aqui, investidores, crescimento constante trimestre a trimestre. A carteira de crédito aqui do banco também, crescimento aqui de 47% ano a ano. Olha o crescimento constante aqui
trimestre a trimestre. E vale um destaque aqui para esse gráfico: 73% dos empréstimos, da carteira de crédito do Nubank está relacionado ao cartão de crédito e 27% a empréstimos diretamente para os seus clientes. Bom, se as principais métricas estão crescendo, será que foi o custo do banco que cresceu? Dá uma olhada aqui nesse slide, investidores. Os custos por cliente ativo. Comparado com o mesmo trimestre lá do ano passado, houve uma queda aqui de 4%. Ou seja, o banco está sendo mais eficiente nesse terceiro trimestre. E nós temos aqui um número detalhado de eficiência exatamente nesse slide aqui, que fechou com o menor índice da série histórica, falando desde 2021. E vai lembrar que aqui no terceiro trimestre foi onde o banco fez a virada, onde ele deixou de apresentar prejuízos para começar a apresentar lucratividade aí para os seus investidores. Bom, até agora, investidores, todos os indicadores aí perfeitos, excelentes para o Nubank. Será que o problema dele está aqui, na inadimplência da sua carteira de crédito? Olha aqui os índices de inadimplência de 15 a 90 dias. Eles estão em queda desde o primeiro trimestre desse ano. No entanto, os índices de inadimplência acima de 90 dias continuam em alta. Mas, segundo esse comentário, estão em linha dentro das expectativas e do projetado aí para o banco. Bom, e todos esses números excelentes do Nubank entregaram para ele, obviamente, um lucro líquido com uma alta aqui, investidores, de 107% contra o mesmo trimestre do ano passado. Olha aqui o crescimento constante do banco trimestre a trimestre. Portanto, a gente fecha aqui a apresentação de resultados do Nubank. Convenhamos, investidores, segundo esses números que nós analisamos aqui, vieram excelente nesse terceiro trimestre. Bom, e qual foi o motivo daquela queda nas ações? Pesquisando bastante, eu trouxe para vocês alguns motivos aqui. E o primeiro deles está aqui. Segundo o site de notícias aqui, Money Times, o Itaú BBA rebaixou a recomendação aí para as ações do Nubank, cortando o preço-alvo das ações. Segundo essa matéria aqui, o Itaú BBA, os seus analistas, eles estão vendo uma possível queda aí no crescimento do Nubank nos próximos trimestres. Ou seja, ele não vai conseguir manter esse crescimento aí nos próximos trimestres. E vai lembrar, investidores, essa matéria saiu no dia 14 de novembro, ou seja, saiu na data de hoje. É fresquinha essa notícia aqui. Além de ter rebaixado aqui o preço-alvo das ações, que antes estava em 17 dólares para 15 dólares, o Itaú BBA também rebaixou aqui a recomendação para neutra, ou seja, nem compra e nem venda. E com certeza, investidores, essa notícia aqui fez com que alguns investidores saíssem aí dos papéis, fazendo com que as ações caíssem aqui 5,32%. Olha aqui o gráfico de preços. As ações abriram com uma queda de mais de 10%, mas durante o pregão entrou volume de compra e as ações voltaram a subir. No entanto, não fechou esse gap aqui de ontem para hoje, que foi o dia após divulgação de resultados. Mas vai lembrar, investidores, olha esse gráfico de preços aqui. Nubank está praticamente aí na sua máxima histórica. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, pô, Leandro, será que eu devo me preocupar aí se eu sou um investidor no Nubank? Bom, eu trouxe uma outra notícia um pouco mais antiga aqui para vocês. Essa notícia, investidores, saiu em agosto desse ano, onde o Itaú também já tinha rebaixado aqui e feito um corte na recomendação para as ações do Nubank. No dia, olha o que aconteceu. As ações caíram 5,2%. Isso foi em agosto de 2024. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de preços para ver o que aconteceu lá em agosto de 2024. Olha isso, investidores. A mesma coisa que a gente está assistindo aqui nesse gráfico. Teve um gap, ou seja, o preço que fechou aqui em 15,39 abriu lá embaixo em 14,22. A gente vê a mesma coisa aqui no mês de agosto. Houve um gap aqui das ações, elas desabaram após a divulgação de resultados, saindo aqui de R$ 10,94, fechando lá embaixo em R$ 9,53, mas desde então o banco recuperou a alta nos papéis e hoje está cotado aqui a R$ 14,55. Ou seja, se você tivesse comprado lá em agosto, quando as ações caíram na primeira vez, você já estaria com um lucro aqui de 52%. Ou seja, investidores, foco no longo prazo. Esqueçam essas notícias aí que saem no mercado de recomendação de analistas. No longo prazo, os preços das ações sempre acompanham
acompanham a lucratividade das companhias. E como nós vimos, o banco entregou 107% de lucratividade nesse terceiro trimestre. Portanto, para mim, Nubank segue aí na minha carteira. Bom, eu sei que você deve estar curioso aí para saber quantas ações eu tenho no Nubank, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui, investidores. Nubank segue na minha carteira. Atualmente eu tenho aqui, ó, 3.200 ações. Num preço médio aqui, ó, de R$ 4,66. Vai lembrar, ó, eu invisto aqui, ó, nas BDRs. E desde então o banco já está me entregando um lucro aqui, um ganho de capital de 230%. Ou seja, um resultado aqui, ó, de R$ 34 mil. E vai lembrar, olha aqui do lado, eu fiz vários aportes ao longo do tempo. Conforme as ações iam subindo ou caindo, eu ia fazendo o quê? Comprando. Investidores, lembra disso, foco no longo prazo, pois é aquilo que todo grande investidor de sucesso diz: o preço das ações sempre acompanham os resultados da companhia, e Nubank vem entregando resultado aí para os seus investidores trimestre a trimestre. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder a dúvida de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.